Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje, dia 29 de julho, e o nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e Yahvé nos entregou nas mãos. Por que sois? Por que, pois, subiste vós hoje contra mim, para combater contra mim? Ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém, eles diziam: Sibolete, porque o não podiam pronunciar assim bem. Então pegavam dele, o degolavam no val do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Depois dele, julgou a Israel Ibzan, de Belém. E tinha este 30 filhos. E pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. Depois dele, julgou a Israel Elon, o Zebulonita. E julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele, julgou a Israel Abdom, filho de Hilel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Livro de Atos, capítulo de número 16. Chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Venham eles mesmos e nos tirem para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Livro de Jeremias, capítulo de número 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra de Yahvé e vô-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Também vos enviou Yahvé todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que Yahvé vos deu, e a vossos pais, de século em século, e não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos,
para que não vos faça mal. Todavia, não me destes ouvido, diz Yahvé, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o mal. Portanto, assim diz Yahvé dos exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz Yahvé, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. Farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do esposo, da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz Yahvé, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. Trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo seus feitos e segundo as obras de suas mãos. Porque assim me diz Yahvé, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Tomei o copo da mão de Yahvé e dei a beber a todas as nações às quais Yahvé me tinha enviado. A Jerusalém e às cidades de Judá e aos seus reis, aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o povo, e a toda mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, Gaza, Ecrom, o resto de Asdod, a Edom, Moabe e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro e a todos os reis de Sidom, aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, Tema e Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, a todos os reis da Arábia, a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, a todos os reis de Zinri e a todos os reis de Elão, todos os reis da Média, e todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra, e ao rei de Cesac beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz Yahvé dos exércitos: certamente bebereis, porque eis que na cidade em que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes. Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz Yahvé dos exércitos. Tu, pois, lhe profetizarás todas essas palavras e lhe dirás: Yahvé, desde o alto, bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com um grito de alegria, como todos os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque Yahvé tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios entregará à espada, diz Yahvé. Assim diz Yahvé dos exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos de Yahvé naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós, então, caireis como um jarro precioso. Não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho, voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque Yahvé destruiu o pasto deles.
porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira de Yahvé. Desamparou a sua cabana como filho do leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Amém? Hoje, então, os nossos textos, nós temos um tema que podemos falar sobre a nossa linhagem. Em Juízes, no capítulo 12, é curioso que a maneira como eles pronunciavam uma palavra mostrava qual era o seu povo, a qual linhagem eles pertenciam. E a reflexão que eu faço é: a nossa maneira de falar demonstra a nossa linhagem? Na condição de filhos do Rei Altíssimo, filhos de Deus, na condição de herdeiros de uma linhagem real, a nossa maneira de falar mostra isso? As pessoas podem perceber que somos cristãos pela nossa maneira de falar? Em Atos 16, as atitudes de Paulo e Silas também mostram a sua linhagem, louvando, cantando hinos após os açoites. O impacto dessa ação é tão visível, tão notório, tão grande que promoveu salvação na vida do carcereiro e na vida de toda a sua família. Então, você sendo da linhagem real, eu sendo da linhagem real, as nossas atitudes comprovam essa linhagem? As nossas atitudes promovem a salvação no nome de Jesus e fortalecem a fé das outras pessoas? E aqui em Jeremias 25, o profeta em perseverança e obediência está há 23 anos pregando a palavra para um povo que o despreza e o rejeita. Há quanto tempo, ou quanto tempo nós despendemos, quanto tempo nós doamos evangelizando as pessoas? Tem alguém que você evangeliza ou tenta evangelizar há 23 anos e essa pessoa não te dá ouvidos e você persiste? A perseverança e a obediência também mostram a nossa linhagem. Que nós possamos aprender a refletir a nossa origem, o nosso DNA, da maneira como falamos, nas nossas ações e na nossa obediência. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te damos graças e te louvamos. Pai, o maior privilégio para um ser humano é ser reconhecido como filho do Deus Altíssimo. Não há cargo maior, não há nada melhor do que ser reconhecido como um filho de Deus. No meio a esta terra que jaz no maligno, no meio a um povo todo corrompido, alguém olhar para nós e nos reconhecer, verdadeiramente você é um filho de Deus, verdadeiramente você é uma filha de Deus, isto é uma honra e um privilégio. Ajuda-nos, Senhor, a portar-nos de maneira digna deste título que o Senhor nos concede de filhos. Perdoa-nos os nossos enganos, toda a nossa rebeldia, todo orgulho e faze-nos filhos melhores pela ação do Teu Espírito Santo trabalhando incessantemente em nós. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!